Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou falar de um outro projeto meu aqui, de um outro avanço. Eu consegui fazer a descarga de capacitor usando o relé. Eu pedi ajuda para uns colegas aí, consegui e ficou muito legal. Aquele outro que eu tinha conseguido fazer com o tira-estouro e com o LED que piscava, ele ficou muito legal também, só que ele não trabalhava com alta frequência. Quando a descarga era muito rápida, ele travava. E quando usava um solid state também, ele parava, né? Então esse aqui com o relé, ele já não para mais. Ele continua trabalhando, armando e desarmando bem rápido. E eu achei muito bacana esse projeto aqui. Como o pessoal me perguntou já como fazia descarga de capacitor com relé e eu não sabia fazer, agora que eu consegui, então resolvi fazer um vídeo para explicar para a galera aí como é que eu fiz e para mostrar um pouquinho de como eu meço a descarga e como ele funciona. Então eu vou fazer alguns testes aqui, algumas medições para vocês darem uma olhada, certo? Aqui então tá alguns dos relés que eu usei, né? Relé comum de 5 pinos. Esse aqui também é de 5, mas ele é um formato um pouquinho diferente. Ele é retangular, não dá pra ver direito. Deu pra ver. Então eu estou usando o relé. Aqui tem um diodo Zener e dois outros diodos um N4007, certo? Mas aqui, ó, só a dica aí, esses relés que eu usei, você encontra em estabilizador e também no break, encontra de monte em sucata, tá certo? Esses aqui são alguns deles. Então agora vamos fazer uns testes, depois eu falo um pouquinho mais sobre como que pode montar isso daí. Deixa eu preparar o teste aqui. Então vamos lá, aqui ó, é a tensão que está dentro dos capacitores agora, certo? Eu configurei o meu motor aqui para funcionar como um solid state e nós vamos ver a tensão aqui no capacitor. Então se você prestar atenção, dá para escutar o barulho do relé, né? E a voltagem que está sendo feita a descarga, ó, por volta de 16,1 volts. E o legal desse circuito é que você consegue escutar, né? Ele abrindo e fechando. Aí com o relé você consegue controlar quantos capacitores você põe, a capacitância, né? A gente usa o diodo Zener para armar e desarmar o relé. Então não usa transistor. É relativamente simples. Enfim, para aprender é muito bacana e o negócio funciona, certo? Então agora eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar ele para rodar. Então a gente vê que ele trabalha bem rápido. À medida que o bedine entra em ressonância ali, ó, ele trabalha bem rápido. Dá para aumentar a capacitância dos capacitores, né? E aí tá a voltagem que ele vai armando e desarmando, certo? Então agora vamos falar um pouquinho sobre como que a gente monta isso aqui. Bom, então a primeira coisa é o diodo Zener que a gente vai usar aqui. Ele tem que ser pelo menos de 12 ou mais volts. O ideal é que ele seja de uns 15, né? Porque se ele for de 10 volts, por exemplo, aí quando ele armar o relé, os 12 volts da bateria vão manter ele direto, contato fechado, então não vai funcionar. Então tem que ser um diodo de 15 volts pelo menos, né? A saída para o circuito, se a entrada aqui na sua descarga for muito pequena de energia, aí o diodo não vai trabalhar, porque ele vai passar pouquinha energia, ele vai deixar o diodo armado direto e o relé não vai funcionar, não vai ficar abrindo e fechando, vai passando pouquinha energia e ele não vai armar. Então tem que ter um mínimo de energia passando, mas ele trabalha com bem pouco, dá para você testar aí. Então como que funciona isso? A gente coloca o diodo Zener, ó, em série com a bobina do relé. Assim, quando a energia que tiver aqui no capacitor for maior do que os 15 volts do diodo, mais os 2, 3, 4, 5 volts que precisa para abrir aqui o relé,
para acionar essa bobina. Então quando der os 16 aqui, ó, a energia vai passar, vai magnetizar essa bobina e vai fazer o seu relé abrir aqui, ó, e descarregar na bateria. Então esse é o jeito de você ligar, né? Como é que você vai fazer então para descobrir? Alguns, esse aqui tem a marcação, mas não sei se vai dar para ver. Não vai pegar o zoom, não. Não consigo dar o zoom na... Alguns tem o desenho já de onde está a bobina, outros não tem. E também tem uns com 4 pinos só, né? Não tem esse aqui, ó. Então como é que você vai fazer? Você vai descobrir qual é os dois terminais da bobina. E você vai depois poder ligar o outro. Ligar um deles em um dos outros pinos, que sobra, que geralmente está perto. Tá junto, estão os 3 mais próximos. E aí você vai poder... O outro vai ser o que vai sair para a bateria, certo? Então eu vou mostrar rapidinho como eu fiz para testar o relé. Para você, se você também não sabe trabalhar com relé assim como eu, e também quer tentar fazer esse aqui, como que você pode fazer para ligar, beleza? Espera aí que vamos preparar. Então tá aqui, ó, o relé. Esse daqui é de 240 volts AC ou 24 volts DC. Não é isso? Tá escrito aí. Bom, ele tem 5 pinos. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir aqui. Aqui o que acontece é o seguinte: 2 desses pinos são uma bobina. Esse que aqui embaixo tem 3 pinos. Ó. O do meio, ele geralmente está ligado em um desses dois aqui em cima. Ó. Ele fica ligado direto em um, e quando a energia, a bobina que tem aqui dentro receber energia, ele vai desligar de um desses dois e ligar no outro. Então você tem que descobrir em qual ele está ligado e para onde ele vai depois, certo? Então como aqui embaixo nós temos 3, provavelmente esses dois da extremidade são a bobina. Como é que a gente vai fazer para descobrir? Aqui embaixo já tem um jumper aqui que não devia ter. Eu deveria ter tirado isso aqui. Mas depois você vai ver como é que a gente vai usar isso para testar. Então primeiro a gente desconfia que os dois de baixo são a bobina, que vai ligar e desligar o relé. Como é que a gente vai fazer para saber? A gente vai pegar e ligar umas garras de jacaré nele e vai ligar na bateria, certo? Ó, ligamos os terminais. Se esses dois de baixo forem realmente a bobina do relé, ele vai fazer aquele barulhinho de ligar e desligar. Então a gente liga um lado aqui na bateria e o outro a gente liga. Tá dando para escutar? Cada vez que põe 12 volts nele, ele liga. Então quer dizer que esses dois terminais realmente são a bobina, certo? Agora como é que a gente vai fazer para descobrir qual deles está ligado e qual deles está desligado? É o que nós vamos ver agora. Qual dos outros terminais, né, de cima? Porque quando tem 3 aqui embaixo, você já vai ligar automaticamente um dos dois das extremidades no do meio. Porque esse do meio está ligado com alguém lá em cima e vai se desligar para ligar com o outro terminal. Então nós vamos testar agora. Então agora o que eu fiz? Ó, eu liguei o meu multímetro, o negativo do multímetro na bateria, certo? E o positivo do multímetro liguei em um dos terminais que sobram lá em cima. E o terminal positivo da bateria vai para o terminal do relé, que está feito um jumper, ou que está ligado com o do meio, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou ligar a bateria. O negativo do relé da bobina está na bateria já. Quando eu ligar o positivo, ele vai acionar a bobina e vai ligar um dos dois terminais lá em cima. O fiozinho de baixo aqui, como ele está emendado, o terminal de baixo vai ligar com um dos dois de cima. Como eu pus o negativo do meu multímetro na bateria, quando eu ligar a bateria ali, o positivo que está vindo para cá, que está indo para o terminal do meio, vai ser ligado com o terminal, um dos terminais lá. O terminal lá em cima que der os 12 volts da bateria é o terminal que é ligado quando
o relé recebe carga, certo? Então eu coloquei no terminal do lado esquerdo e vamos ver o multímetro quando a gente ligar aqui, ó. Ó. Então quando a gente encosta na bateria, por enquanto está desligado o multímetro, porque esse terminal aqui da garra vermelha não está recebendo sinal. Na hora que eu ligar a bateria aqui, vai acionar a bobina e vai ligar esse pino que vem da bateria primária do positivo, vai ligar aqui. Então vai dar um sinal no meu multímetro aqui, certo? Se eu mudar o terminal aqui em cima, se eu puser no outro terminal, certamente esse terminal é o terminal que já está recebendo o sinal, que está ligado com o terminal do meio agora aqui, ó. Só que como não tem energia na bobina, ele recebe um sinal 0. E quando eu ligar, o relé ativa, mas aí o pino central de baixo se desliga daquele pino e vem para esse outro aqui. Então estaria ligado esse terminal aqui, por isso que agora o multímetro marca 0, mas o terminal que está ligado é esse outro aqui. Certo? Espero que dê para entender essa confusão toda que eu fiz, né? Então, o negócio está aqui de novo, ó. Você vai colocar a bateria aqui, nesses dois terminais. Quando você achar os dois terminais que ativa o relé, maravilha, você descobriu onde está a bobina. Aí você vai ligar um deles com o pino do meio e aqui tá, ó. Quando energizar essa bobina, esse desliga desse pino e liga aqui. E quando eu tirar a energia da bobina, ele volta para cá, certo? Então você tem que descobrir qual é o pino que vai ser ligado, que vai estar ligado com esse de baixo na hora que você energizar a bobina. Quando você descobre, é esse que vai para a bateria, tá certo? Aí você ligando dessa forma, então, você consegue fazer. Esse desenho que eu fiz, ele já está na posição mais ou menos certa. Aliás, ele não está na posição mais ou menos certa, ele está na posição exata de como funciona esse meu relé aqui. Então, se você tiver um desse, bem provável que ele vai funcionar da mesma forma, ó. Aqui, esse terminal e esse eu soldei, tá vendo, ó? Esses dois são o da bobina. E quando recebe energia aqui, quando a energia passa pelo diodo Zener aqui e liga a bobina, o terminalzinho de baixo que está ligado no capacitor vai desligar daqui e vai ligar com a bateria, certo? Então é assim que ele vai ser ativado, vai funcionar. Eu espero que você consiga. Se você conseguir, der certo, você fizer testes aí, você dá um comentário aí. E vamos continuar pesquisando, tentando descobrir e ver o que a gente consegue aprender, né? Não só aprender a eletrônica e tal, mas também explorar esse sistema aí e a descarga de capacitor, que é uma parte importante no processo de carregar as baterias, tá certo? Espero que você goste do vídeo e um abraço, até a próxima. Valeu! Galera, voltei aqui um outro detalhe que eu esqueci de falar. Depois de toda aquela confusão para achar os terminais do relé, então você pode usar um relé de 12, que seja um diodo Zener de 12, porque o relé, talvez ele vai usar 3 volts, então já vai dar 15 para ele desarmar. Então daria certo. Vai depender do relé que você vai usar. O que eu fiz lá no meu circuito, que eu mostrei mais ou menos, né? Não deu para ver muito bem. O diodo Zener fica nessa posição, vem do positivo, né? Que vai para a bateria também. E aqui eu coloquei um diodo 4007 com o risco virado para baixo, tá? Diferente desse, esse aqui é invertido. O outro virado para baixo, porque aí cada diodo tem 0,6 volts. Ele precisa de 0,6 volts para acionar. Então, vamos supor, o diodo Zener vai precisar de 15. O relé vai precisar de 3, então vai disparar com 18. Se eu puser um outro diodo aqui virado para baixo, com risco virado para baixo,
Aí a energia quando abrir aqui vai passar direto pelo outro, mas vai ser 18,60, porque é o outro diodo. Se você puser dois diodos com o risco virado para baixo em série um com o outro, vai aumentar 1 volt e 20 a mais na voltagem de disparo para a bateria, certo? Por isso que tem o lance do LED. Se você colocar um LED também aqui, ó, com o positivo do LED virado para cima e o negativo para baixo, aí vai usar os 15 volts do diodo Zener, os 3 do relé 18, mais os 2 do LED 20. Então aí vai disparar com 20. Então o controle da voltagem de disparo para a bateria vai ser feito aqui, ó. Você vai ter que... Tem alguns relés que vão precisar de 5 volts para disparar. Então se você puser um Zener de 12 e mais o relé que tem 5, já vai ser 17. Ele vai disparar quando o seu capacitor encher até 17 volts, ele vai acionar a bobina e vai abrir aqui para disparar na bateria, tá certo? Então você vai fazendo testes aí. Os capacitores você consegue reciclado, o relé também eu já mostrei, né, em no break, em estabilizador, tem um monte de relé, tá certo? Só o Zener que eu acho mais difícil, você vai conseguir também, mas é difícil de você saber a voltagem dele, né? Então é mais fácil você comprar o diodo Zener de 15 volts, de 12 volts, e assim por diante, né? Mas então era só isso que faltava eu falar, tá certo? Agradeço aí por você ter assistido, pela paciência, espero que você goste e ajude. E se você descobrir qual é o segredo do motor Bedini, você fala pra mim, tá certo? Se você conseguir descobrir o segredo que os caras estão escondendo, coloca aí que a gente vai colocar pra galera, pra todo mundo conseguir, tá certo? Valeu, abraço, até mais.